Olha que interessante agora que eu vou colocar aqui para vocês. Tá? Aqui tem, ó. Usando muitos exemplos, os autores mostram que o inventor dos caracteres chineses originais conhecia e acreditava no relato da criação, bem como na promessa do Salvador que viria. Shang-Ti, adorado no sacrifício da fronteira do Deus Trino. Isso dentro da cultura chinesa, né? Eles tinham esse Deus que eles entendem que é o Deus Criador, o Shang-Ti. Tá? E olha que interessante os caracteres chineses, né? Aqui, ó, a palavra barco, né? E a gente consegue entender, né, que cada caractere aqui que foi formando a palavra barco, ele tem uma lógica de algo do mundo hebraico, né? Onde aqui tem revestimento, 8 e pessoas. Ou seja, como assim, né? E isso forma um barco. Isso aqui tá falando de Noé. Ou seja, algo revestido, 8 pessoas, né? Quando, pessoal? Noé. Que entraram e formam o quê? Barco. Eles têm conhecimento da criação. Tá? Aqui, a mesma questão, né? Aqui está o termo cobiçar, desejar. Ó, cobiçar e desejar. É escrito dessa maneira aqui. Mas dentro dessa palavra, ela tem encriptado árvores, 2 árvores, mulher, e isso forma o quê? Ó, 2 árvores, mulher, e forma a palavra cobiçar, desejo. Ou seja, tentação de Eva, a cobiça e o desejo. Também está ligado ao desejo sexual. Tá? E isso é interessante. A mulher, vocês sabem o que ocorreu no... Vocês que já estudam o canal sabem o que ocorreu no Éden, né? O verbo criar, tá? Ele é formado por caracteres que têm a ver com fala, poeira, pó, vida, caminhar e o termo mud, né? Tanto que tem aquele mud fóssil, né, que o pessoal fala, né? Mud fossils, tem a ver com lama, lodo. Né? Ou seja, na verdade, está falando sobre o barro, né? Barro, caminhar, vida, pó e falar. Ou seja, está falando da criação. Todos esses símbolos, esses caracteres, formam a palavra, né, o verbo, né, como você vai escrever o termo criar na língua chinesa. Eles tinham conhecimento bíblico ou não? Ficou encriptado nesses caracteres ou não? Com certeza. Né? Aqui também é interessante, que é completar, terminar. Né? Está ligado a 2 pessoas, né? E o termo primeiro. Mais a palavra casa, que forma completar. Ou seja, questão de 2 pessoas, os primeiros, completos, unidos, algo unido. Né? Por isso que haverá um casamento de Cristo, haverá a união dos seres, etc. Há um casamento. Olha isso aqui que é super interessante, pessoal. Proibir, né? Avisar, né? Dar um aviso, proibir. Né? Ele é formado de 2 árvores e aquilo que seria a forma abreviada para a palavra Deus. 2 árvores e Deus. É o termo proibido. Ou seja, Éden. Puro, o mais puro Éden. A palavra jardim, ela tem vários tipos de caracteres dentro, tá? Ligados a esse termo. Aí a gente consegue perceber que eles tinham digamos assim, um conhecimento da escritura. Porque tem pó, tem respiração, tá? 2 pessoas. Tá? Tem aqui o termo, algo que você envolver alguém, tá? Não vou traduzir como enclausurado, porque não é preso, mas você até pode, de certa maneira, sim, traduzir, ou seja, fechados em um local. Fechados, 2 pessoas, respiro e pó. Isso forma jardim. Te lembra alguma coisa? Jardim do Éden. E aí você vai dizer que essas pessoas não tinham informação da base de tudo isso? Isso aqui também é interessante, porque o tentador,
né? A palavra tentador, ela tem várias coisas encriptadas dentro desse termo aqui. Segredo, homem, jardim, algo que está ligado a vivo, tá? Forma o termo diabo. E aí eles pegam o próprio termo, os caracteres do diabo, que já tem todos esses aqui ó, dentro, somado a árvores e a cobertura, tá? Ou seja, cobrir-se, está ligado ao quê? A tentador. Porque ele era o que cobria, que protegia, né? E a questão das árvores e o diabo, tentador. Interessante, né? Ou seja, que só tem muitos, tá? Se você estudar os caras, Caim, assassino, olha, tem muitas alusões ao conhecimento deles sobre o Velho Testamento, aquilo que seria a Torá, o mais puro creme do milho do Gênesis, nos caracteres chineses. Isso é muito interessante. Isso aqui é inegável, irrefutável, né? É uma questão que mostra que Deus ele se revelou de várias maneiras para os povos.